Coronel, eu sei que o senhor acompanhou a entrevista com a doutora Nise Yamaguchi, né? Eu acompanhei, Pitólio, até te mandei uma mensagem logo em seguida, e eu faço questão de chamar a atenção da nossa audiência. Até vou aproveitar, você me deu essa sugestão semana passada e eu vou aproveitar para fazer um pedido à nossa audiência. Eu coloquei no meu canal do YouTube ontem, por coincidência, um vídeo no qual eu intitulei Ele estava certo, fazendo referência, obviamente, ao presidente Bolsonaro. E eu faço de vez em quando, eu chamo de conversas do sunset, conversas do pôr do sol. E ontem eu fiz uma em que eu gravei uma conversa, um desabafo meu em relação ao presidente Bolsonaro, porque eu entendo, e eu vou ler exatamente o que eu escrevi ali no meu X, está ali em destaque no meu X. E se você não segue o meu canal, é Cel Gerson Gomes no YouTube. Até peço à nossa audiência que me ajude seguindo o canal, porque eu já tive esse canal derrubado duas vezes, inclusive por causa dessas questões aí de pandemia, etc., porque eu não consigo usar esses artifícios de mudar a palavra para o algoritmo não pegar. Então, toda hora meus canais eram derrubados. Vamos ver se esse agora fica. Mas eu escrevi o seguinte: Anthony Fauci, desmascarado, sem trocadilhos, né? Desmascarado aqui nos Estados Unidos, acarretou uma onda de arrependimentos e retratações mundo afora. E há uma dívida da sociedade brasileira para com Jair Messias Bolsonaro. Nosso ex-presidente foi um dos raros chefes de Estado que não se curvou ao controle social, à orquestração mundial do pânico e aos interesses dos grandes grupos financeiros que lucraram muito durante a pandemia. E eu coloquei ali uma foto que, se a gente puder colocar para a audiência, eu coloquei uma foto, a primeira foto, se eu não estou vendo aqui no retorno se está sendo projetado, mas a foto mostra o presidente Bolsonaro, ele sem máscara, numa cerimônia militar na qual estão várias autoridades ali, vários oficiais generais Coronel, das três forças. na verdade, o senhor viu dois vídeos e depois uma foto de uma matéria. Puxa vida, será que eu não te mandei eu te mandei vídeos, é? São dois vídeos, é por isso que o Edson não colocou. Oh, você me perdoe. Sem problemas. Eu vou falando aqui e eu vou te mandar agora aqui, tá? Tá legal. Mas, de todo jeito, o que eu queria ressaltar, e quem está ali no meu X tá vendo, né? Porque, na verdade, a foto, né, que eu achei que eu tinha te mandado as fotos. Eu vou te mandar de novo aqui. Sem Mas, de problemas. todo jeito, a foto que eu coloquei no meu X ali, que é capa da matéria, ela representa especificamente o momento, né, que eu imagino que eu estou te mandando até a foto original agora, que é a foto que está nos jornais da época, etc. Mostra o presidente Bolsonaro como uma exceção, como alguém que estava em público e foi perseguido por isso, mas muito perseguido, por se colocar como alguém que não se ajoelharia a algo que estava sendo imposto. Tá na tela, viu, Imposto, Coronel? pois não. Tá na tela agora. Ok. Então, essa foto que inclusive está na tela, é interessante que ela é uma foto que eu pedi para o Grok rodar, porque a foto original, o presidente Bolsonaro está de perfil e eu pedi para o Grok, né, a inteligência artificial, gira essa foto para a gente olhar o presidente Bolsonaro de frente. Mas o que essa foto representa é que ele teve coragem de dizer: eu discordo disso que está sendo orquestrado no mundo, porque não há evidência científica e, ao contrário do que todo mundo está falando, existe muito estudo, muita gente que está sendo cerceada nas redes sociais, como a gente viu hoje na entrevista, mas não somente no Brasil, no mundo todo. E eu queria te dizer, Pitoli, que o presidente Bolsonaro ele deve ser é, homenageado. Eu acredito dessa forma. Em algum momento no futuro, talvez haja um reconhecimento de que ele não somente teve a coragem, mas ele teve a grandeza de, com liberdade, dizer para as pessoas: tudo bem, o mundo está impondo isso,
Vocês estão requisitando. Eu até te mandei também um recorte de jornal do STF, que na época ele partiu para cima do presidente Bolsonaro. Então tá aí, ó. Essa foto mostra que o STF foi para cima do presidente Bolsonaro quando ele queria mostrar para as pessoas que havia tratamento precoce, possibilidades. Inclusive, ele defendia algo que a ciência já sabia com tanta obviedade, que se você tem algum tipo de inoculante, mas se você já contraiu a doença, você tem uma imunidade natural. É importante a gente entender que ele, assim como o Djokovic, por exemplo, não podemos esquecer. Você quer um exemplo maior do que o 01 do ranking da ATP, da Associação de Tenistas Profissionais, que ele viajou para o Aberto da Austrália. Chegou lá no Aberto da Austrália porque ele não tinha se vacinado. Ele foi expulso do Aberto da Austrália e foi expulso do país. E ele disse: não faz sentido, eu sou uma pessoa saudável, eu sou uma pessoa com uma equipe, aliás, um dos atletas mais ricos do mundo, e disseram para ele assim: mas você vai perder a chance de ser o 01 do ranking. Ele falou: eu não me importo, porque eu tenho que ser coerente com aquilo que eu acredito. E o pior, depois ele foi impossibilitado de participar do US Open aqui nos Estados Unidos, porque ele não podia entrar no país, porque ele não tinha o cartão de vacina. E é interessante, né, Pitoli, que toda essa trama que foi montada ao redor do presidente Bolsonaro, ela tem início numa operação que foi feita para pegar o celular do Mauro Cid por causa da falsificação do cartão de vacina. Então, a gente olha que há um contexto tão perverso em volta desse assunto, que hoje a gente olha assim: como seria possível você fazer uma operação da Polícia Federal em cima do Mauro Cid para poder pegar o celular dele lá, descobrir alguma coisa comprometedora que pudesse fazer com que ele endossasse uma narrativa que todos nós sabemos que é completamente absurda, mas tudo teve início porque o presidente Bolsonaro falou: não, eu vou viajar para os Estados Unidos, mas eu não tomei vacina e não vou me vacinar. Por quê? Porque eu já tive a doença, eu já contraí, eu tenho a imunidade natural. Existem estudos científicos no mundo dizendo que esse é um experimento que ainda está em testes e que nós saberemos as consequências, até mesmo poderemos dizer da segurança depois de pesquisas de alguns anos. E sabe a coincidência, Pitoli? Essa semana você entrevistou um médico, né? O doutor Emilson Migovski. Migovski. Por coincidência, o Migovski, ele trabalhou com a Daya. Trabalhou com a Daya na GlaxoSmithKline. A Daya foi gerente de procurement, gerente de compras da GlaxoSmithKline, que é uma grande empresa produtora de medicamentos, inclusive de vacinas. Aliás, a SmithKline é uma referência mundial. E a SmithKline não participou na época da produção e aquilo me chamou a atenção. E a Daya, ela foi uma das primeiras pessoas a dizer assim: olha, tem algo errado. Não é possível você desenvolver uma vacina com tanta velocidade que seja ao mesmo tempo eficaz e segura, porque você precisa de anos, às vezes 5, 8, 10 anos. E ela me contou casos de vacinas que eles desenvolveram e pesquisaram, gastaram milhões de dólares e depois de 10 anos tiveram que abandonar. Por quê? Porque eram eficazes, mas elas não eram seguras. Os efeitos colaterais ensejariam tantas ações judiciais que seria comercialmente improdutivo você colocar algo no mercado que tantas pessoas levantariam depois ações contra a empresa. E essa foi uma das preocupações iniciais, de empurrar para o presidente Bolsonaro à época, dizendo: olha, aceita isso aí, mas olha, assina dizendo que nós não temos responsabilidade. A responsabilidade é sua. Então você veja que o contexto, Pitoli, eu não vou me aprofundar muito nisso, mas eu digo para você que poucas pessoas perceberam, e aí eu quero dizer para você que está me ouvindo, que foi ludibriado. Talvez no Brasil, muitos de vocês ainda não percebam, mas vai chegar no Brasil porque isso está acontecendo no mundo todo. As pessoas estão percebendo que houve uma orquestração. E é interessante, Pitoli, eu coloquei no meu X ali o link de um exercício que aconteceu aqui em Nova York em outubro de 2019.
Veja, o vírus foi divulgado ali em dezembro, novembro para dezembro. Começou aquele movimentação toda em janeiro de 2020. Você lembra que, por exemplo, o próprio presidente Bolsonaro queria cancelar o carnaval e o pessoal falou: não, não, carnaval não, deixa rolar o carnaval porque é seguro, tal, não sei o quê. Só que esse exercício que aconteceu aqui em outubro, eu coloquei o link para vocês. Ali, foi um exercício feito pela Fundação Bill e Melinda Gates, que eles fizeram uma simulação do que seria uma pandemia mundial de coronavírus. Mas os detalhes de como seria a gestão da crise mundial foram tão detalhados, questão das empresas aéreas, do turismo, impacto financeiro, como seria a questão das viagens, como seria a questão do comércio, tudo isso foi ensaiado e foi explicado como seria feito. Só havia uma diferença, é uma curiosidade, eu não sei se você lembra disso, Pitoli. Sabe qual era a única diferença do exercício de Nova York de outubro? E que tem o vídeo, eu coloquei no meu X aqui para quem quiser assistir o vídeo. Sabe qual era a única diferença da pandemia real, daquela que foi simulada em outubro antes, 4 meses antes de aparecer no mundo? É que Não. a origem do coronavírus, sabe onde era? Não era na China, era no Brasil. Mais precisamente no estado de Mato Grosso. E ela era originada de suínos. Ou seja, na simulação que eles fizeram, havia um repórter falando, ó, e atenção, descobrimos que a origem do vírus da pandemia mundial foi no Brasil. E aí mostrava o mapa. E é interessante, tá lá o vídeo, eu coloquei na minha rede social. Esse exercício existiu, eles não tiraram o vídeo do ar até hoje. Então isso me chamou a atenção na época, Pitoli, e eu digo para você que os conservadores, eles são céticos por natureza, você fica desconfiado. Então, isso que aconteceu na época, aqui nos Estados Unidos teve uma razão, e é importante a gente entender. Tem conexão até com a posse do Abelardo, do que eu vou falar daqui a pouquinho, que está acontecendo hoje à tarde na Colômbia. Por quê? Porque, na verdade, 2020 era ano de eleição aqui nos Estados Unidos. E o presidente Trump ia ser reeleito por lavada, Pitoli. A economia estava bombando, o primeiro mandato dele, ele tinha sofrido 2 pedidos de impeachment, o pessoal não deixava ele governar, mas apesar disso, as políticas dele estavam fazendo efeito e ele prometia um segundo mandato que ia ser brilhante. Quando vem a pandemia, veja que foi ensaiada em outubro em Nova York, dentro e com a Fundação Bill e Melinda Gates, com a participação do Fórum Econômico Mundial, com a participação das Nações Unidas, Forças Armadas, todos os que participaram daquela simulação. Veja que coisa interessante. O Partido Democrata aqui nos Estados Unidos, quando viu a pandemia, falou algo similar do que o Lula falou no Brasil. Vocês lembram que o Lula disse assim: ainda bem que Deus inventou esse tal de coronavírus para provar que não há como fazer a gestão de uma crise dessa sem o Estado é importante. Pois é, aqui nos Estados Unidos, o Partido Democrata fez a mesma coisa, disse assim: ó, nós vamos derrubar esse cara agora, a campanha eleitoral dele está perdida porque nós vamos derrubar a economia do país. E foi isso que aconteceu. Se você olhar como aconteceu nos estados de Nova York ou no estado da Califórnia, como eles fecharam rapidamente as escolas, agora no diário do Fauci, ele confessa que ele fala, ele escreve assim: ó, tive uma reunião com o prefeito de Nova York, agora tive uma reunião com o governador de Nova York, tive uma reunião com o governador da Califórnia, consegui convencer eles a fechar as escolas, agora vão fechar as igrejas, agora vão fazer o lockdown completo, isso vai arrebentar com a economia. Tudo isso foi parte de algo que foi feito com propósito. Aquilo não foi algo fortuito. E eles sabiam que não tinha evidência científica para você dizer que o distanciamento tinha que ser de tanto, que você tinha que usar máscara, era a coisa mais ridícula. Todo mundo tinha suas máscaras de pano pendurada ali junto às chaves da casa, porque você ia sair, você tinha que botar aquela máscara para provar para as pessoas, como naquela cerimônia militar, que você estava cumprindo as determinações da ciência. Aquilo tudo não tinha comprovação científica, o Fauci sabia disso, e os cientistas do mundo sérios e os médicos que começaram a se levantar, eles foram cerceados, foram travados, inclusive os seus canais das redes sociais foram derrubados, porque não interessava que as pessoas discutissem, debatessem. Mas o presidente Bolsonaro teve coerência e coragem, viu, Pitoli? Por isso eu rendo a minha homenagem a ele, pela coragem que ele teve. É claro que esses militares, você veja aí nessa foto, o pessoal da Força Aérea com as máscaras, todos com a logomarca da Força Aérea.
Essas máscaras de pano com logomarca, se você olhar a tropa toda de máscara camuflada. Eles tiveram o trabalho de mandar fazer máscara camuflada, botar todo mundo uniformizado para aparentar algo que todo mundo sabia que nos bastidores isso era pura satisfação de um controle social. E hoje a gente sabe disso, mas o único pedido que eu faço, Pitolha, à nossa audiência, é que a gente converse com as pessoas dizendo o seguinte: olha, tudo bem, você não gosta do Bolsonaro, você é contra o Bolsonaro, mas admita que isso houve uma instrumentalização política aqui nos Estados Unidos. E por causa dessa pandemia, o Gustavo Petro foi eleito na Colômbia nesse contexto de desgaste, de queda da própria situação social no mundo todo. Isso aconteceu em vários países. Mas o Gustavo Petro foi eleito lá e hoje, daqui a pouquinho, o Abelardo de la Espriella, se não houver um atentado, todo um esquema de segurança, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, mas por que a população sofreu esses anos de governo Gustavo Petro? Por causa da pandemia também. E por causa da pandemia, nós tivemos uma CPMI no Brasil completamente ridícula do jeito que foi conduzida e perversa com a população e que ensejou que até hoje, Pitoli, eu vejo gente dizendo que não votou no presidente Bolsonaro, rejeitou porque ele era um genocida, porque, ou seja, comprou uma narrativa politizada de algo muito sério e que o presidente tentou de todas as formas salvar vidas, não só com tratamento precoce, mas com ciência. E, inclusive, não fechando escolas, não deixando fechar as igrejas, não deixando lockdown, bolando uma maneira da população poder reagir naquela situação quando interessava a esses grandes operadores mundiais que sim, o que eles queriam era o caos financeiro com motivação política. E é importante a gente entender isso. Essa discussão já está acontecendo hoje no mundo todo. Está um pouco retardada no Brasil, é verdade, mas eu fico feliz, viu, de você ter a coragem, Pitoli, na Auriverde, de dar esse espaço para que a gente resgate isso. E esse homem que está preso hoje, um dos motivos por que ele está preso é exatamente pela posição antissistema, corajosa que ele teve. E eu digo corajosa, tem gente que diz que ele foi burro de sair daqui dos Estados Unidos na segurança e voltar ao Brasil para enfrentar de frente os seus algozes e aquilo que acabou acontecendo. Mas a coragem desse homem é algo que eu tenho que reconhecer, coragem moral e de se posicionar com firmeza no momento em que o mundo todo estava se ajoelhando. Então, deixo aqui o meu tributo, Pitoli. Perfeito. Coronel, só vou chamar um intervalo no rádio, a gente segue aqui no YouTube da Auriverde Brasil. Coronel, agora, esse reconhecimento do erro, essa retratação que já começa a acontecer nos Estados Unidos, eu entendo que vai partir de quem se convenceu, mesmo que equivocadamente, de que aquilo era errado, o tratamento precoce, a vacinação, tal. Quem intuitivamente agiu dessa forma, quem por convicção agiu dessa forma. Aqui no Brasil, esse silêncio, coronel, nós entrevistamos o doutor Edmilson Migovski, o UOL já disparou que é desinformação. Ou seja, eles vão seguir na mesma linha, mas por quê, coronel? Teve muita gente que se deu muito bem financeiramente falando, e como é que eles vão fazer se eles estão amarrados àqueles que financiaram isso? Porque uma coisa é defender por convicção. E eu sou muito sincero, coronel, a gente estava no rádio, o rádio não parou, estávamos no YouTube filiados à Jovem Pan. A Jovem Pan transmitia todos os dias o João Dória no Palácio dos Bandeirantes. Todos os dias, meio-dia, parava a programação e a Jovem Pan transmitia João Dória no Palácio dos Bandeirantes. Aí vinha o presidente Bolsonaro, já tentando a imprensa desumanizá-lo, desqualificá-lo, né, e falava o contrário do João Dória. Não foi um momento fácil para a imprensa, porque era um momento de dúvida, muita dúvida. Só que nós entendemos rapidamente que o Dória queria era capitalizar, né, ainda descompassado a eleição, que seria só em 22, mas muita gente embarcou e muita gente ganhou muito dinheiro. Coronel, para o senhor ter uma ideia, eu fiz uma crítica ao João Dória naquele momento e houve um pedido do governo do estado para nos desligar da rede Jovem Pan, porque a gente confrontava em Bauru. Então, ou seja, quem agiu pela convicção terá tranquilidade e buscar consciência de falar, ó, estou reparando aqui um erro. Agora, quem ganhou muito dinheiro não vai fazer isso, coronel.
Não, quem ganhou dinheiro, Pitoli, só vai se retratar, assim como acontece aí com essa questão do Lindbergh, que a gente falou ainda agora, são pessoas que só podem se retratar na justiça. Não há sinceridade de um arrependimento de quem se beneficiou. Talvez as pessoas não lembrem, mas no Brasil, durante a pandemia, o mosquito da dengue, ele tirou férias, né? Há quem diga que ele emigrou, né? Ou seja, ele saiu do Brasil e foi tirar umas férias de 2 anos. Por que que eu faço essa provocação sarcástica? Porque aqui nos Estados Unidos, Pitoli, já avançaram as investigações mostrando que as doenças, todas outras doenças, eram as mortes por outras doenças, seja de problemas cardíacos, seja de problemas até de acidente de trânsito, para você ter uma ideia. Por quê? Porque quando as pessoas chegavam nos hospitais, os seguros médicos aqui dos Estados Unidos, eles descobriram logo no início, porque houve toda uma engenharia financeira, de que o governo federal, e isso foi no mundo inteiro, inclusive no Brasil, ele financiaria o tratamento daquelas pessoas que estivessem ingressando nos hospitais com Covid. Então veja só que coisa interessante. Aqui nos Estados Unidos foram criados alas especiais. Então todo mundo que entrava no hospital com qualquer problema, eles, obviamente, para não ter que pagar, o seguro médico jogava na ala que o governo federal estava pagando. Isso virou uma indústria, Pitoli. Muita gente ganhou dinheiro. E no Brasil, aconteceu a mesma coisa. Se você observar, por que que o governo Lula está sendo tão criticado em relação a não ter a vacina de dengue? Porque foi falado tanto sobre dengue logo depois, quando durante a pandemia ninguém mais falecia de dengue. Por quê? Porque todos os óbitos eram atribuídos ao coronavírus porque havia gente ganhando muito dinheiro com aquilo, Pitoli. Então é importante a gente entender que uma coisa é a pessoa que foi ludibriada por medo. Eu contei na minha conversa do Sunset de ontem, eu contei para as pessoas alguns casos pessoais meus. Eu me lembro que eu fui ao Brasil socorrer meu sogro e minha sogra, idosos que estavam trancados em depressão. Eu falei, não, vamos viajar, levei eles para viajar pelo Nordeste, tomar sol, sem máscara. Eu me negava a me submeter àquilo. Mas sabe o que que eu encontrei? Eu chegava nos hotéis, Pitoli, tinha gente de máscara dentro da piscina, cara. Eu olhava, eu passava por carros na estrada, mostrava para o meu sogro, tinha motorista sozinho dentro do carro de máscara. Então, se você parar para pensar, você que está me ouvindo, por favor, o mínimo de raciocínio, de coerência, não faz sentido. Eu fui a algumas cidades do Nordeste, Pitoli, onde quando eu entrava na cidade, tinha uma barraquinha com uma pessoa que parava o carro e apontava ali um termômetro para tua testa, assim, que era coisa. Aí fingia que anotava um negócio e dizia assim: olha, aqui essa cidade, não sei o quê. Aí você entrava na cidade para ir pro hotel, para ir. Aí você via que aquilo era um mise-en-scène danado, porque era repassado dinheiro para as prefeituras que tinham mais de tantos casos e que faziam ali a contenção, a tentativa de contenção, que era teatro. Pitoli, eu falei com professores no Nordeste, eu vi dezenas, centenas de crianças brincando na rua sem escola. E eu falei, o que que vai acontecer com essas crianças, meu Deus, 1 ano, 2 anos sem estudar? E essas crianças pobres, porque as de classe média alta estavam tendo aula pela internet. Mas o interessante é que eu conversei com um professor no Nordeste. Esse professor, eu falei assim, vem cá, você está fazendo o quê? Ah, eu tenho uma marcenaria. É mesmo? Não estou trabalhando na minha marcenaria. Pois é, mas você continua ganhando? Continuo, né? Eu continuo ganhando meu salário de professor, mas eu não posso trabalhar. Eu estou 2 anos o cara só dando aula pela internet 2 dias na semana e feliz da vida porque ele estava fazendo móveis, fazendo outras coisas. É tanta hipocrisia. Não foi só os artistas, não, sabe, Pitoli? Então, quando a gente olha essas coisas, a gente lembra dessas coisas ridículas que aconteceram. Você vê os escritos da Paula Schmidt, que ela fez pesquisas na época, mostrou como havia uma orquestração econômica, mas as pessoas não enxergavam. Então, eu digo e posso afirmar que você está correto, não haverá retratação de quem se beneficiou. Claro que não. Você sabe que eu tinha amigos aí no Brasil, Pitoli, médicos, que diziam o seguinte: olha, até na entrevista hoje ficou insinuado isso que eu vou te falar.
os médicos todos diziam o seguinte, desses meus amigos, olha, toma a Coronavac, a da China. Por quê? Porque essa daí, ela não tem efetividade, não serve para nada, mas pelo menos também você não está se expondo a um experimento que nós não temos capacidade ainda de saber quais serão as consequências. A gente só vai saber isso no passar dos anos. Tem consequência para a gestante, tem consequência para as crianças. O Brasil, Pitoli, aliás, essa semana nós tivemos dois eventos importantes. Um foi essa questão do Fauci, foi revelado essa semana, eu não sei se você já viu, que o celular dele já está de posse das investigações. Então não é somente o diário. Agora eles terão as conexões, as mensagens trocadas e muito mais coisa vai surgir. Mas assim como por causa dessa questão do Fauci, hoje a gente sabe que o Brasil talvez seja o único país do mundo que ainda tem a imposição dessa vacina para as crianças na carteira vacinal, e talvez seja o único país do mundo. Essa semana também nós tivemos aquela demonstração ridícula de você abrir uma urna eletrônica, Pitoli. E hoje nós somos o único país do mundo com urnas de primeira geração. Porque o Butão já partiu também, já tinha sido Bangladesh, havia os 3 Bs, né? Brasil, Butão e Bangladesh. Agora nem Butão e Bangladesh mais sobrou. Então o Brasil é o único país certo no mundo em relação à vacinação de criança, com essa vacina, e é o único país certo do mundo de usar urnas de primeira geração sem um comprovante físico. Então, alguma coisa está errada, Pitoli. Alguma coisa não está batendo aí. Será que nós somos tão especiais assim? Ou existe um destino manifesto para o Brasil para ser o único certo nessas questões? Eu acredito que não, né, Pitoli? Sim. Coronel, essa questão ainda envolvendo a, a Covid e o Anthony Fauci no Brasil, eu ainda acho que a gente vai sofrer retaliação, porque se o Supremo Tribunal Federal, como o senhor trouxe naquela capa da matéria, ah, tentou jogar o presidente Bolsonaro, inquérito, investigação, PGR, o próprio Supremo Tribunal Federal vai ter que bancar essa mentira até o fim. Então, o que a gente está fazendo aqui é ousado a um ponto que vai na contramão do próprio Supremo Tribunal Federal. E outra, Coronel, que chama atenção na fala da doutora Nise, e eu queria ouvi-lo sobre isso, é de novo a USAID, de novo essa agência financiando isso, sabe? Financiando as eleições no Brasil, para que lado a gente sabe, né? Financiando a criação do vírus, através do George Soros. Então é importante a gente lembrar que essa agência, que hoje não recebe mais recursos, numa decisão de Donald Trump, promoveu tudo isso. E muito provavelmente também o Supremo Tribunal Federal, ou alguns dos seus membros, melhor tratar dessa forma, como foram lidar sobre eleições lá fora, nos Estados Unidos, onde o senhor está, também podem ter tratado desse assunto. Não, deixa que no Brasil o Supremo toma conta, Bolsonaro perde a força. Quer ver só uma decisão? O governo federal não trata de Covid, quem trata é governo estadual e governo municipal. Isso aconteceu, Coronel. Pois é, mas você sabe que a verdade ela é teimosa, né? E eu acredito que a gente está em outro momento. Você sabe que eu vou até ousar aqui algo, pode ser que eu queime a minha língua. Essa questão da investigação do Gaspar, e que ele colocou para cima agora e não vai retroceder, parece que chegou no Supremo Tribunal Federal e o ministro relator seria o Gilmar Mendes, se eu não me engano. Posso estar equivocado depois, o pessoal aí pode me ajudar. E eu digo para você, isso não vai prosperar. Eu duvido que um Gilmar Mendes vá cair numa armadilha como essa, porque ele vai alavancar, na verdade, a campanha do Gaspar. Exato. Porque a verdade está com o Gaspar. E a verdade também em relação a essa questão dos tratamentos, não somente dos antivirais, o cara foi um ganhador de prêmio Nobel, o cara que inventou a ivermectina. E ele mesmo explicou que já se conhecia no mundo inteiro a ação antiviral daquele medicamento que era usado para o mundo inteiro. E aquilo tudo que hoje a gente sabe e que as pesquisas avançaram, e se já se descobriu o ardil por trás de quem desenvolveu medicações caríssimas, que uma dose custava US$ 10.000 aqui nos Estados Unidos, havia toda uma disputa comercial nesse assunto. Então, eu acho, Pitoli, que o momento é outro e o STF não ousaria continuar bancando essa mentira, porque a verdade ela está
surgindo. E essa verdade que está surgindo cada vez vai produzindo mais provas. É a mesma coisa do que está acontecendo agora nas investigações que a gente está vendo, da questão do Banco Master, do INSS. Agora a gente tem um candidato a vice-presidente que simplesmente ele redigiu as mais de 4.000 páginas da questão do INSS, ele sabe nominalmente cada pessoa de um relatório público, porque ele publicou e mandou para o André Mendonça, ele conhece os atores políticos envolvidos nessa questão. Falará na campanha com propósito, com alguém que conhece o assunto, que sabe o que é perseguir organizações criminosas. Então, de certa forma, sabe, Pitoli, eu vejo uma reedição até da campanha de 2018, porque quando você vê aquele impulso da Lava Jato, e depois até convidam o Sérgio Moro, né, para ser ministro da Justiça, aquela coisa toda, mas havia, na campanha do Bolsonaro de 2018, aquele sentimento nosso de agora a gente vai combater a corrupção sistêmica. E depois houve o balde de água fria que foi sediado no Supremo Tribunal Federal. A gente não pode esquecer que quem desmontou a Lava Jato foi o próprio Gilmar Mendes, capitaneou o Toffoli, ele desmontou totalmente. Quando a gente pega a condenação da juíza Hard essa semana e dos desembargadores lá de Porto Alegre, isso é revanchismo, Pitoli. Isso é o pessoal indo em cima de quem, à época, é o resíduo de revanchismo, assim, em cima daqueles que desmontaram a estrutura da Lava Jato. Por quê? Porque agora nós temos uma reedição, uma possibilidade de resgatar diante da nação, dizendo o seguinte: olha, tudo bem, eles desfizeram a Lava Jato, mas agora a gente vai para cima do Banco Master, a gente vai para cima do INSS, nós vamos resgatar de novo essa pauta, porque, como o vice-presidente muito bem falou, a quadrilha voltou à cena do crime. Então é impossível que eles consigam conviver e coexistir, mesmo com a proteção. Essa reunião do Alexandre de Moraes foi uma reunião de contenção de danos, Pitoli. Eles estão tramando como eles vão se blindar. Mas essa é uma reunião de uma organização criminosa. Isso não representa a República do Brasil. Ué, cadê o Fachin estava lá? Ele foi convidado como presidente do Supremo Tribunal Federal? Não foi. Eu espero, viu, Pitoli, que a Polícia Federal, todos esses diretores da Polícia Federal que fizeram esse documento agora endossando o diretor que estava em Londres tomando uísque Macallan com o Daniel Vorcaro, esses todos que foram nomeados no governo do PT e que fazem esse documento, que tenham um mínimo de dignidade, dizer o seguinte: olha, nós não podemos afundar a instituição Polícia Federal por causa de uma proteção política. E esse é o momento que nós estamos vivendo, Pitoli. Então, não sei, viu, se o STF terá esse momento a ousadia de continuar numa linha que você sabe que a verdade é teimosa e ela vai emergir.